Irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos os irmãos que estão juntamente comigo meditando na palavra do Senhor. Neste momento, queridos irmãos, quero ser grato a Deus pela sua vida, por saber que você está dando crédito à palavra de Deus e você está, assim como eu, buscando crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Agradeço a você que já assistiu os vídeos anteriores que falavam sobre fé, que falavam sobre amor. E neste dia não será diferente. Mais uma vez, iremos fazer menção da palavra de Deus. E nesta feita vamos ler hoje em Mateus. Hoje vamos ler no Evangelho de Mateus, segundo escreveu o evangelista Mateus, que também era apóstolo, no capítulo número 24. No contexto, a gente sabe que está falando sobre a escatologia. O que é a escatologia? A escatologia é o ensino das coisas futuras, daquilo que ainda ia acontecer. E vemos que essas coisas não estão mais tão futuras, né? Estamos vivendo já os últimos dias, estamos vivendo já os acontecimentos, já algumas coisas já aconteceram. Nós estamos vendo os sinais, alguns sinais já acontecendo nos nossos dias. Então esta palavra neste dia é uma palavra muito propícia para nossa vida, né? E o tema é, assim como todas as mensagens eu gosto de colocar um tema, o tema para esta mensagem é vigilância. Vigilância. Eu creio que seja um tema muito apropriado, né? Para que o vídeo não fique muito longo, vamos começar lendo aqui em Mateus, no capítulo 24, e o versículo número 42. Acompanhe aí na sua casa. Mateus, capítulo 24, e o versículo 42, que diz o seguinte: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Aí ele acrescenta, no versículo 43. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigia da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Glória a Deus. Este versículo que o nosso querido Jesus deixou para nós, aonde Mateus escreve, no capítulo 24, nesse versículo 41, 42, 42 e 43, melhor dizendo, ele expressa Jesus falando sobre a questão da sua vinda. Expressando aqui que a sua vinda se daria em um momento em que ninguém se saberia. Bem verdade é que ele expressou dizer o dia exato. Ele disse o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas exclusivamente o Pai, né? Mas ele deixa bem claro sobre os sinais. E esses sinais vai expressando que ele está cada vez mais próximo ao seu retorno, mais próximo à sua vinda. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo mais tarde vai falar sobre a vinda de Jesus, lá em Tessalonicenses. Ele fala que aquele dia será como um ladrão na noite. Ou seja, assim como Jesus expressou aqui, o apóstolo Paulo fala a mesma palavra. Se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, então ele vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Da mesma forma é a volta de Jesus. Se o crente ele tiver em vigilância, Jesus vai vir, isso é um fato. E ele não vai ser pego de surpresa. Assim como o ladrão, quando chega na casa para roubar de alguém, ele não avisa quando ele vai vir. Entendeu? Mas o pai de família, se estiver vigilante, quando o ladrão chegar, ele não vai deixar arrombar a sua casa. Então, da mesma forma, Jesus queria expressar, quando ele fala aqui em Mateus capítulo 24, ele fala de um contexto, dos sinais que iriam acontecer, seria como os dias de Noé, onde os homens comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e não ligava para a pregação que Noé pregou, cerca de 100 a 120 anos Noé pregou o evangelho, dizendo para o povo que se arrependesse, que se voltasse para Deus, porque o Senhor viria, e o povo não deram crédito. Assim disse Jesus, vai ser a mesma coisa. O povo vai estar como os dias de Noé. A Bíblia diz que nos dias de Noé, está lá em Gênesis capítulo 6, diz que o gênero humano se corrompeu, a raça humana se corrompeu de uma tal forma, que aqueles que temiam a Deus, que era a geração de Sem, melhor dizendo, que era a geração de Enos, que vinha de Sete,
Diz que se corromperam de uma tal forma que começaram agora a casar com mulheres que eram da geração de Caim. A geração de Caim sabemos que era uma geração totalmente do maligno, era uma geração má e perversa. Então aquele povo que era chamado de povo de Deus, o povo que temia Deus, que vinha da linhagem de Sete e posteriormente de Enos, seu filho, né? E ali foi se seguindo, veio Enoque, veio Metusalém e até chegar em Noé, era a geração do povo que servia a Deus, né? Era o povo que era chamado de filhos de Deus, como hoje nós somos chamados de filhos de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus começaram agora a se corromper com os filhos dos homens, com as filhas dos homens, começaram a casar, e era muita corrupção, de uma maneira que Deus se irritou com aquilo. Deus viu que o homem estava agora depravado, e ele olhava para o seu povo, não prestava, olhava para os outra nação, que era a geração de Caim, também não prestava, estava corrompida, e Deus disse: vou destruir o ser humano que criei. Desta mesma forma, Jesus expressa, será como os dias de Noé. Deus vai olhar do céu para a terra e vai ver, entendeu? A terra corrompida. E aí ele vai falar também que nesses últimos dias vai ser dia tão trabalhoso que vai haver, ele fala lá em Timóteo, que vai haver homens amantes de si mesmo, presunçoso, soberbo, arrogante, avarento, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, traidores, obstinados, homens totalmente mal, né? E ele fala para Timóteo, o apóstolo Paulo fala para Timóteo no capítulo de número 4, né, da sua primeira carta, diz: olha, Timóteo, pregue a palavra, insista em pregar a tempo e a fora de tempo, porque vai haver tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão comichões nos ouvidos e amontoarão para si doutores, conforme as suas paixões. E a gente vai ver isso tudo acontecendo, estamos vivendo de fato os últimos dias. E aí Jesus fala, será como os dias de Noé. Os dias em que o povo não suportava ouvir a palavra. O dia em que aquele povo, Noé pregava e certamente que eles não davam credibilidade. Entendeu? E ali Deus trouxe o dilúvio sobre a terra. Porque aquilo que Deus fala, ele cumpre. Aquilo que está escrito na palavra de Deus, ela é verdade e aquilo que não se cumpriu ainda vai se cumprir. E ali o dilúvio veio. E foram pegos de surpresa. Mas Noé não foi pego de surpresa. Noé, Sem, Cã e Jafé e as esposas deles não foram pegos de surpresa. Pelo contrário, estavam esperando. Eles não sabiam o dia e a hora que Deus ia trazer o dilúvio. Mas estavam esperando. Depois que Noé completa a construção da arca, Deus dá ainda 7 dias. É como se dissesse, vou dar mais um tempo para que ver se alguém ainda crê, né? Deu mais 7 dias. Isso aí é graça. Esperando na sua longanimidade, depois de 120 anos, cerca de 120 anos, deu mais 7 dias ainda, e o povo continuou indiferente com a palavra de Deus, não queria nada com a palavra de Deus, e aí Deus manda Noé entrar na arca, os animais entram na arca, e Deus fecha a arca por fora. Lembramos que Deus foi quem fechou a arca por fora. Noé fecha por dentro, e Deus fecha por fora, de maneira que ninguém mais poderia entrar na arca, ainda que Noé quisesse abrir a porta, Deus não o permitia. E assim será na vinda de Jesus. Depois que Jesus vier nas nuvens, que todo olho verá, como a palavra de Deus diz, Mateus 24 vai falar. Entendeu? E ali ele vai dar ordem aos seus anjos para que aos 4 cantos da terra arrebate o seu povo, junte o seu povo e leve a encontrar com ele nas nuvens. E ali a Bíblia vai dizer que lá em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, que quando isso acontecer, depois desse evento acontecer, alguém vai estar batendo na porta e Jesus vai dizer, eu não vos conheço, porque a porta vai estar fechada. Simplesmente isso. Assim como a porta da arca Deus fechou por fora, quando aconteceu o dilúvio, não tinha mais chance, não tinha mais escapatória para aqueles que ficaram, para aqueles que não entraram na arca. Não tinha mais escapatória. Na vinda de Jesus, aqueles que não forem achados dignos de se encontrar com o Senhor nas nuvens, também não terá mais escapatória. Não há mais uma segunda chance. Não existe esse negócio de mais uma salvação para os que ficaram para trás. Não existe. O evento é único. Jesus voltará um dia, ao ressoar da última trombeta, Jesus voltará, entendeu? E vai juntar os seus escolhidos 4 cantos da terra, para levar para junto de si, para estar com ele nas nuvens, enquanto a terra vai passar pela ira de Deus. Vai passar
pelas taças as taças da ira de Deus. Então isso é verdade, isso é Bíblia, essa é a palavra de Deus. E qual é a palavra então para nós? Sabendo de tudo isso, você sabe de tudo isso, que Jesus voltará. E assim como foi surpresa para o povo daquela época de Noé, capítulo 6 de Gênesis, vai ser surpresa para o mundo. Mas para a igreja do Senhor, que está atenta, que está vigilante, não vai ser surpresa. Não vai ser surpresa. Porque nós não sabemos o dia nem a hora. Mas Jesus disse, vigiai. Vigiai e estáis apercebido. Porque o Senhor virá na hora que você não espera. Na hora que a pessoa menos esperar, Jesus vem. E aí a questão é, quando ele vier, você está preparado? Você está pronto? Você está apto para se encontrar com ele? Ou vai estar totalmente desinteressado, totalmente desiludido, totalmente esquecido da promessa da sua vinda? Porque Jesus disse, quando vidos os sinais acontecerem, então olhai para cima, porque muito em breve chegará a vossa redenção, se dará a vossa redenção. Porque os sinais da volta de Jesus a cada dia se aumenta. E aí? Como é que está a nossa vida esperando ele? Estamos vigilantes? Nós vamos ver que Jesus, quando ele vai orar no monte do Getsemane, antes de ser traído, depois, ou melhor dizendo, depois que ele é traído, que Judas sai para o trair, melhor dizendo, então Jesus vai até o Monte das Oliveiras e lá ele leva Pedro, Tiago e João mais adiante com ele e diz, orai e vigiai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a gente vai ver que quando Jesus volta, encontra os dormindo, e diz, não podeis orar comigo nem uma hora, orai, vigiai, porque para que não entrei em tentação. E de repente Jesus, depois da terceira vez, volta e diz, tá bom, basta, não precisa mais fazer nada, porque já se aproxima o príncipe deste mundo e ele não tem nada comigo. O traidor se aproxima. E quando Judas chega e que beija Jesus, que entrega Jesus aos soldados, naquele momento Pedro ele puxa da espada e quer ferir a orelha, ou melhor dizendo, quer matar o soldado e atinge apenas a orelha. E Jesus diz, repreende, basta Pedro, porque se eu quisesse eu rogaria ao Pai, ele mandaria legiões de anjos, milhares de anjos. Na verdade, Pedro não estava vigilante. Pedro não estava em vigilância, porque Pedro estava desatento. É tanto que depois ele vai negar Jesus por 3 vezes. É tanto que todos os demais apóstolos fogem assustados com medo de ser preso, também de morrer, de ser crucificado. Mas depois que Jesus se encontra com Pedro, depois da sua morte, depois da ressurreição, ele restaura a vida de Pedro e diz, olha Pedro, apacenta o meu rebanho, apacenta a minha igreja, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. E a gente vai ver que depois que Jesus é assunto ao céu, depois de 10 dias, acontece a festa do Pentecostes, onde o Espírito Santo de Deus é dado, assim como Jesus prometeu, que rogaria o Pai e ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, para estar com a sua igreja. Então o Espírito desce, Pedro agora é revestido de poder juntamente com os demais, e agora eles estão tão cheios de Deus que agora não há mais lugar para ficar desatento, porque quando a presença de Deus está na vida do crente, ele não vive desapercebido, ele não vive desatento. Quando alguém estava à volta dizendo, olha, estão embriagados, porque estão fazendo barulho, estão fazendo zoada, isso é barulho de quem está embriagado. Então Pedro se levanta e repreende os varões galileus, ninguém aqui está bêbado, visto que essa é 9 horas da manhã, terceira hora do dia. Mas esta é a promessa do Pai ao qual profetizou Joel, né? O derramamento do Espírito Santo. E Pedro, daquele dia em diante, ele entendeu que ele precisaria viver uma vida atenta e vigilante. E a gente vai ver que Pedro, ele viveu toda a sua vida servindo a Deus, sendo preso, maltratado por causa do Evangelho. Mas tem uma coisa, ele foi até o fim, perseverou em vigilância, até o fim, ainda que morreu crucificado. Mas não negou Jesus, não desapontou o Senhor mais, depois que ele teve um verdadeiro encontro com Jesus. Então, muitas das vezes, queridos irmãos, as coisas desta vida, os cuidados da vida, nos deixam às vezes meio que desapercebido. Mas a palavra de Deus para o teu coração nesta tarde, e para mim também, é que nos enchemos mais do Espírito Santo de Deus.
e que vigiemos, que andemos apercebido, atento aos sinais e crendo que Jesus está voltando. Que Jesus está voltando. E quando ele voltar, ele quer achar cada um de nós cheio do Espírito Santo, conhecedor da sua palavra, apto para ser levado com os anjos a encontrar com o Senhor nos ares. Somente mais um versículo e eu encerro esta palavra com os irmãos. Aqui em 1 Coríntios, para finalizar. 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo número 11 e o 12. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 e o 12. Que diz o seguinte: Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, falando lá do deserto, do povo de Deus que estava no deserto, tempo de Moisés. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Ora, tudo o que aconteceu lá no deserto, onde o povo caminharam 40 anos, e ali a maioria deles foram mortos no deserto, só entrou 2 dos que saíram do Egito já de idade, só entrou 2 na terra prometida, dos demais todos morreram no deserto, somente a geração de 20 anos para baixo que saiu do Egito foi que entraram lá, e os que nasceram no deserto. E os demais todos morreram sem alcançar a promessa da terra prometida. E veja que aquele povo era um povo eleito por Deus, era a geração de Abraão, e também predestinado a entrar na terra prometida, mas nem todos entraram na terra prometida. Por quê? Porque tentaram a Deus, porque murmuraram, porque idolatraram, porque não obedeceram a voz do Senhor. Não fizeram o que Jesus mandou, e que Deus mandou. E aí a gente vai ver que agora o apóstolo Paulo, frisando esse texto, você pode ler o capítulo 10 inteiro, vai falar sobre isso. O apóstolo Paulo, frisando esse texto, ele diz: olha, tudo isso lhe sobreveio como figura, estando escrita para aviso nosso, para que quem já chegado aos fins dos séculos. Ou seja, o que aconteceu com eles foi para o nosso aviso. Ou seja, o mesmo que aconteceu com o povo de Deus que estava no deserto, pereceram lá, pode acontecer conosco, se nós estivermos em vigilância, se nós estivermos em obediência à palavra de Deus, se nós estivermos em perseverança em servir a Deus, né? E o versículo 12 diz: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Ou seja, não existe esse negócio de que a pessoa diz: agora eu sou salvo, agora nada pode me tirar da presença de Deus, nada pode fazer eu perder a salvação. Pode sim, muitas coisas podem fazer você perder a salvação. Se não vigiarmos em perseverar com Cristo até o fim, não seremos salvos. Porque nós somos salvos, mas isso é pela fé. Nós somos salvos, como o apóstolo Paulo disse, nós somos salvos mediante a fé, pela fé. Mas ainda há uma salvação concreta. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, somente a salvação vai se dar por completo quando chegarmos na eternidade. Porque lá será concluída toda a salvação. Aí sim, seremos salvos para sempre. Mas enquanto estivermos aqui na terra, a Bíblia diz que muitos vão se apostatar, muitos vão negar Jesus, muitos vão desviar-se, muitos vão perder a sua salvação, assim como aqueles no deserto. Muitos murmuraram, muitos zombaram as coisas de Deus, muitos murmuraram e também foram idólatras, adoraram o bezerro de ouro, foram pessoas maduras de coração e foram prostradas no deserto, não entraram na terra prometida, pois a Bíblia diz que ali tudo era figura das coisas futuras, pois o Egito representa o mundo, o sistema do mundo decaído, e a gente vai ver mais na frente que o mar simboliza o batismo de João, que a nuvem simboliza o batismo com o Espírito Santo, que o deserto simboliza a vida do cristão e que a terra prometida simboliza o céu. Glória a Deus. E que só entraram lá os que saíram do Egito, 2 testemunhas, Josué e Caleb. E mesmo assim é no céu. Há muitos chamados, poucos serão os escolhidos. Em meio a todos que foram chamados, vai dar-se o dia em que Jesus vai escolher os que realmente estão em obediência à sua palavra, em vigilância, em temor e tremor, entendeu? Os que estão fazendo a sua vontade. Esses sim, os que nasceram de novo, os que receberam o Espírito Santo, aqueles que estão aptos a serem tomados assunto ao céu pelos anjos no dia da volta de Jesus. E a palavra é: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não cai. Isso fala de vigilância. Vigilância. Se você é um crente fiel,
É um crente que ama a Deus, é um crente que tem temor de Deus no coração, nascido de novo, regenerado pela palavra, por obra do Espírito Santo. E hoje você está de pé, hoje você é forte pela graça de Deus, porque por nós mesmos somos fracos, mas pela graça de Deus nós somos fortalecidos. Então, a palavra de Deus para nós, para os fortes, entre aspas, né? Porque a nossa força vem de Deus. Para nós que estamos de pé, vigiemos, para que não caiamos da caminhada, para que não decaiamos da graça de Deus. Somos todos eleitos do Senhor, predestinados ao céu, mas só iremos alcançar redenção se perseverarmos até o fim. E esta perseverança se dá em meio à vigilância. Se a pessoa não vigiar, não chegará lá. Mas se andarmos em conformidade à palavra de Deus, observando os sinais da volta de Jesus, fazendo o que ele mandou, vamos ser achados dignos pelo sacrifício de Jesus, pela graça manifesta por Cristo Jesus, iremos ser alcançados para a eternidade. Glória a Deus. E se aí você ainda não crê, se alguém, porventura alguém não venha crer, que pode perder a salvação, que pode ficar prostrado aqui e não entrar na terra prometida que é o céu, leia João capítulo 15, onde o próprio Jesus disse: meu pai é o lavrador, e eu sou a videira verdadeira. Toda vara que em mim der fruto, ele limpa a vara. Mas toda vara que em mim não der fruto, ele corta essa vara. E esse cortar aqui significa tirar. Somos apenas uma vara enxertada na videira que é Jesus. Toda a vida flui de Jesus. Nós somos apenas ramos, a vara. Mas se nós não vivemos a palavra de Deus, não frutificarmos, não vivemos a prática das boas obras, a santificação, a pureza, a integridade, nós vamos ser o quê? Arrancado. A vara que não der fruto, ela é cortada. E esse corte não vai dar agora não, se vai dar na vinda de Jesus. Na vinda de Jesus, a igreja do Senhor, que vai estar frutificando, que estará frutificando na terra, que esteja vigilante, ela vai ser tomada por Jesus. Mas aquela que não estiver frutificando, aquela que não estiver realmente vivendo o verdadeiro cristianismo, ou pelo contrário, estiver fazendo as coisas que venham entristecer o Senhor e o seu Espírito, Deus o cortará. Quem corta é Deus. Ninguém tira ninguém do rol da igreja de Cristo. Porque ninguém pode julgar ninguém, dizer que alguém é melhor do que o outro, que ninguém é mais santo que o outro. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode julgar o seu próximo. Mas naquele dia, no dia do juízo, no dia do encontro do Senhor, no dia do arrebatamento, no dia da ressurreição, no dia onde seremos tidos como varões perfeitos, onde seremos incorruptíveis, receberemos do Senhor um corpo glorioso, aquele dia glorioso, no dia que nós estaremos entrando para a eternidade com Cristo. Nesse dia, os que não vigiaram serão cortados e lançados no fogo. Mas os que estiverem vigilantes, os que estiverem frutificando, os que estiverem vivendo o verdadeiro cristianismo que agrada a Deus, esses serão levados para estar com Deus. Glórias a Deus. Então, nesta tarde, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Vigilância. Vigilância. O crente que vigia, ele está sempre meditando o que ele pode fazer para melhorar. O crente que vigia, ele não age precipitadamente. O crente que vigia, ele começa a observar as coisas para agir com muita prudência. A palavra é prudência. Esses últimos dias temos que ter muita prudência no que falamos, no que praticamos. Glória a Deus. Porque para que quando o Senhor vier nos buscar, nos ache fazendo a coisa certa e não viver numa vida totalmente desordenada, totalmente equivocada, totalmente fora dos projetos de Deus. Israel aqui simboliza a igreja de Cristo. Israel que veio aqui na graça, aqui Israel aqui na época do deserto, simboliza a igreja de hoje. Entendeu? A igreja de hoje. Será que as coisas que aconteceram no meio do povo do deserto não acontecem hoje na igreja de hoje? Eu não estou falando aqui de uma igreja local, estou falando aqui da igreja do Senhor, não é uma denominação, não é uma instituição. A igreja do Senhor, ela é universal. Ela é universal. Ela abrange todas as demais denominações, desde que as pessoas estejam realmente vivendo uma vida que agrada a Deus, esteja realmente enxertada em Cristo e produzindo frutos de arrependimento.
Glória a Deus. Então, quando Jesus vier buscar o seu povo, que ele nos ache vigilante, apercebido, atento, porque vai dizer o apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses, que Jesus se dará a sua volta como um ladrão na noite. Mas ele diz, mas vós não sois mais da noite e nem das trevas, para que aquele dia vos pegue de improviso. Não sabemos o dia e nem a hora, meus irmãos, mas sabemos pelos sinais que ele está chegando, que ele está às portas. Então devemos ficar o quê? Com medo, assustado, apavorado? Não. Devemos ficar felizes, porque muito em breve nós encontraremos nosso Senhor. Nós o veremos face a face. Nós receberemos dele, ouviremos da boca dele dizer, vinde bendito meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. E podemos contemplar a face daquele que morreu por nós. E podemos estar diante dele, como a Bíblia diz, com palmas nas mãos, adorando a ele, servindo a ele por toda a eternidade. Gozando de uma nova vida, aonde a Bíblia diz que cessarão todos os sofrimentos, não haverá mais dor, nem pranto, nem luto, mas só haverá apenas gozo e alegria no Espírito de Deus. Glória a Deus. Fique com esta palavra, meu irmão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa, juntamente comigo, nós, junto como igreja do Senhor, como povo de Deus, estar atenta, estar vigilante, estar apercebido, olhando os sinais e fazendo com que a nossa vida seja para a glória de Deus em frutificação. Em nome do Senhor Jesus, que fique com esta palavra, que Deus te abençoe e que você tenha um dia cheio de paz e de muita vitória em nome do Senhor Jesus.